alunos da turma ATS 18, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula da disciplina Enfermagem em Pronto-Socorro 2 e Urgência e Emergência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais medicamentos usados em emergência, tá? Que são aí para parada cardiorrespiratória, para broncoespasmos, para uma angina, né, para um choque anafilático, um choque hipovolêmico, né? Então tem várias medicações que são utilizadas aí no atendimento de emergência, tá? Volto a reforçar que eu não estou falando aqui só de parada cardiorrespiratória, eu estou falando de outras emergências também, tá bom? A específico de parada cardiorrespiratória eu deixei na aula lá de suporte avançado de vida. Lá tá descrito quais as drogas que a gente utiliza numa parada cardiorrespiratória em ambiente intra-hospitalar. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Nesta aula, iremos abordar as principais medicações utilizadas em emergência, podendo estar armazenadas no carro de emergência ou não. Normalmente, o serviço de urgência e emergência, então ele tem o carrinho de emergência, porque precisa como um serviço, né, de urgência e emergência, mas existe uma farmácia, né, específico para aquele setor, né, e que se tem drogas aí de urgência, né, de emergência no caso, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre a adrenalina, ou também denominada como epinefrina. Ela é indicada aí para usar em broncoespasmos, em alergia, em choque, em anafilaxia e em parada cardiorrespiratória. De todos esses, ela é mais utilizada, né? Pode ser utilizada em qualquer desses casos, mas mais utilizada para parada cardiorrespiratória, tanto que no suporte avançado de vida a gente comentou um pouquinho sobre os ciclos de adrenalina, que é feito a cada 3 a 5 minutos, né? Em alergias também, né? Então, normalmente chega lá um choque anafilático, uma reação alérgica, por exemplo, né? Além de tomar um antialérgico, é feita uma adrenalina para o coração, para a corrente sanguínea conseguir processar toda aquela reação alérgica rápido, tá? Aí eu deixei aqui algumas formas de apresentação, vias de diluição e observação. O que é importante vocês saberem de todas essas medicações? A indicação. Eu sabendo para que serve, a via de administração eu vou conseguir ver na própria ampola. A apresentação também vai estar descrito na própria ampola, no próprio frasquinho aí da medicação, e diluições e algumas observações eu posso confirmar com o médico, com o enfermeiro, ou vai estar na própria prescrição, tá? Voltando a falar na questão de adrenalina, ela é apresentado aí em ampolinhas de 1 ml com solução injetável 1 mg por ml. Então, a cada 1 ml tem 1 mg ali dessa droga, tá? Ela pode ser administrada via subcutânea, intravenosa, intramuscular e intracárdica, tá? A diluição, a adrenalina, ela não é diluída no adulto, tá? Tem uma administração rápida, então eu faço essa administração rápida e aí eu posso repetir ela a cada 3 a 5 minutos, se for o caso de uma parada cardiorrespiratória que eu já tinha comentado aqui com vocês, tá? Uma observação dessa droga: não utilizar se estiver alteração de cor ou presença de sedimentos, ou seja, dentro da ampolinha eu ver alguma coisinha ali dentro, né? Ou ela tiver leitosa, né? Porque ela é o líquido transparente, essa adrenalina. Se tiver um aspecto leitoso, né? Se tiver alguma coisa, algum sedimento dentro do frasquinho, eu não vou usar, tá? Deteriorar rapidamente em contato com a luz e com o ar. Então, eu não posso deixar essa medicação exposta à luz, a luz que eu digo solar, tá? Não posso deixar aí ao calor, tá? Proteger ao abrigo da luz e inibe a ação da insulina. Eu tenho que me atentar a isso também, tá? Se meu paciente faz um tratamento aí de insulina, a adrenalina ela reverte aí essa ação da insulina, então eu tenho que tomar cuidado com isso, tá?
Norepinefrina é indicada em casos de infarto agudo do miocárdio ou hipotensão arterial, tá? Ela também é ampolinha, porém é uma ampolinha de 4 ml, né? E tem uma solução injetável aí de 2 miligramas por ml. Então, a cada 1 ml eu tenho 2 miligramas, tá? A única via de administração de norepinefrina é intravenosa, tá? Ela pode ser diluída, a gente pode diluir essa ampola em 250 ml ou de soro glicosado ou de soro fisiológico. Normalmente essa medicação se corre em bomba de infusão, tá? E colocar o equipo escuro, porque a medicação é fotossensível, tá? Observações dessa medicação: não administrar com sais de ferro e agente oxidante, porque pode dar interação medicamentosa, tá? Cuidados com extravasamentos, pois pode ocorrer necrose tisular ou uma flebite aí nesse caso, né? Se o acesso aí não tiver na rede venosa, pode causar uma flebite, pode causar uma necrose aí tisular no acesso do meu paciente, tá? Administrar em catéter venoso central, monitorar frequência cardíaca, porque pode dar aí um quadro de taquicardia, né? E observar formação de precipitado ou a alteração da cor da solução. Se ficar muito amarelada, castanhada, rosa, né? Desprezar, porque ele também é um líquido transparente, tá? A amiodarona, ele é muito utilizado em arritmias cardíacas, em angina e insuficiência coronariana, né? Quem tem ICC, né, insuficiência cardíaca congestiva, né, e chega num quadro de emergência, normalmente se faz a amiodarona, tá? Então, são soluções injetáveis de 500 miligramas por ml e ampolinha de 3 ml. A via de administração é intravenosa e também tem a opção, outra apresentação aí, em comprimido. Tem pessoas que fazem aí a administração via oral, né, por prescrição médica, por orientação médica, tá? Nos casos da intravenosa, deve-se diluir 3 a 4 ampolas em 150 a 250 ml de soro glicosado, correr em bomba de infusão ou equipo de microgotas, tá? Isso tudo também vai estar lá na prescrição, porque é conduta médica, tá? Observação para o uso aí de amiodarona. Não é aconselhado administrar em bolos, observar quadro de hipotensão e pode ocorrer precipitação. Nitroprussiato de sódio, indicação, hipertensão arterial. Então, meu paciente chega lá numa crise hipertensiva, né? 220 por 140 a pressão arterial, né? Então, normalmente se faz aí essa medicação de emergência, o nitroprussiato de sódio. Ele tem uma apresentação de ampola, nele contém 2 ml e a cada 1 ml tem 25 miligramas, tá? A única forma de administração dessa medicação é intravenosa, tá? Ela pode ser diluída também, tá? Ela pode ser diluída de 3 a 4 ampolas em sorinhos de até 250 ml e aí a indicação é correr em bomba de infusão ou equipo de microgotas, tá? Não é aconselhado administrar em bolo, observar hipotensão, porque se ele é um antihipertensivo, se a dose for muito alta para aquele paciente, vai dar quadro de hipotensão, então eu preciso observar isso. E pode ocorrer precipitação. A minofilina é indicada para pessoa asmática ou com broncoespasmos, né? Então, essas pessoas que chegam em crise asmáticas é administrado a aminofilina, tá? Ela é em ampolinha aí de 10 ml e tem 24 miligramas por ml. Pode ser realizado intramuscular e endovenoso, tá? Essa endovenoso, ela pode ser diluída uma ampola em 90 ml de soro glicosado ou soro fisiológico, e deve-se correr até aí, né, 240 miligramas por 100 ml em até 30 minutos, tá?
É claro que isso é conduta médica, eu volto a dizer que essa questão aí de como que vai ser infundido, né, de questão de tempo, né, o peso do paciente versus a dosagem, isso é parte médica. Mas eu deixo alguns exemplos aí de como diluir, como é feito aí na rotina, tá? A injeção intramuscular deve ser aplicada na região glútea profundamente. Ela é bastante dolorida, né? Pacientes idosos, endovenoso com cautela. Sulfato de atropina. A atropina, ela é muito usada aí para dores em gerais, distúrbios cardíacos e úlcera péptica, normalmente úlcera gástrica, alguma coisa intestinal, né? Essas emergências se usa o sulfato de atropina, tá? Elas são aí ampolas de 1 ml e aí tem aí as suas fórmulas, né? Os seus tipos. Todas elas de 1 ml tem 0,5 miligramas por ml ou 0,5 miligramas por ml. E também tem aquela que é de 1 miligrama por ml, tá? Então tem alguns tipos aí. As vias de administração pode ser endovenoso, intramuscular apenas a ampolinha, que é de 0,5 miligramas por ml, subcutânea apenas também essa ampolinha de sulfato de atropina, que é 0,25 miligramas por ml. Ela não é diluída, ela tem que se fazer em bolos, tá? Administração rápida e repetir de 3 a 5 minutos de acordo com a conduta médica. A observação para essa medicação é monitorar a frequência cardíaca, o que pode dar uma alteração cardíaca aí, tá? Cloridrato de verapamil é indicado para arritmias cardíacas, anginas, hipertensão e insuficiência cardíaca coronariana, né? O ICC aí. Insuficiência cardíaca congestiva, insuficiências coronarianas, entra tudo nesse quadro aí. Ela é um comprimido revestido de retarde de 80 miligramas, 120 miligramas e 240 miligramas. Então, tem 3 essas opções. Ela é comprimido, tá? E tem uma solução injetável de 2,5 miligramas por ml numa ampolinha de 2 ml. Então, ela pode ser tanto essa injetável intravenosa quanto a via oral, tá? Questão de diluição, administração em bolos de 5 a 10 miligramas, dose inicial, a gente chama também de dose de ataque, tá? E a administração de 10 miligramas por 30 minutos, que é a dose de repetição, se for necessário, tá? Não diluir em soluções de lactato, então tem uma solução chamada lactato, não posso diluir isso, esse sulfato, esse cloridrato aí eu não posso dissolver na solução de lactato. E controlar a pressão arterial é uma das observações para o uso dessa medicação, tá? Cloridrato de dopamina, a famosa dopamina, ela é usada muito, né, em choque de hipotensão arterial, né? A maioria dos choques é utilizada a dopamina, choque séptico, choque hipotenso, né? É utilizada a dopamina. Ela é em ampola, tá? Cada ampolinha tem 10 ml, né? E é uma solução aí de 5 miligramas por ml. Ela é feita por via endovenosa, tá? Ela pode ser diluída, né? Pode ser até diluída 5 ampolas de 10 ml em 200 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, dependendo aí a prescrição médica. E o ideal é que corra essa medicação em bomba de infusão, tá? A maioria dos pacientes que estão em UTI, normalmente eles estão com essas medicações de dopamina, né? Por questões de choque hipotenso, né? Choque séptico, enfim. Algumas observações aí no uso dessa medicação. Monitorar pressão arterial, não infundir na mesma via que bicarbonato de sódio, porque pode ter interação medicamentosa. Se infundir em veia periférica, atentar para sinais de flebite ou necrose tissular e administrar em catéter venoso central. O ideal é que essa medicação seja administrada em catéter venoso central devido aí aos seus critérios, tá bom? Nitroglicerina. A nitroglicerina, ela também é muito usada em angina e insuficiência coronariana, tá? Ela tem ampolinha de 5 e de 10 ml e ela vem dizendo aí que a cada 5 miligramas, a cada 1 ml tem 5 miligramas. Então, a apresentação dela pode ser desde a ampola de 5 ml ou de 10 ml, tá?
ela pode ser diluída, então a ampolinha que é de 5 ml, ela pode ser diluída em 500 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, correspondendo aí a 5 miligramas por 100 ml. E ela também deve ser administrada em bomba de infusão, tá? Observações para o uso dessa medicação: monitorar a pressão arterial, porque tem muito risco de hipotensão grave no uso dessa medicação, administrar em bomba de infusão e não misturar com outros fármacos. Aquela via de administração precisa ser única, tá? Deslanocídio, né? Ele é muito indicado aí para insuficiência cardíaca, né? Ampolinhas aí de 2 ml, sendo que a cada 0,2 miligramas contém 1 ml, tá? Ou o contrário, né? Cada 1 ml contém 0,2 miligramas dessa medicação. Ela pode ser administrada tanto endovenoso, né? Quanto intramuscular. Também pode ser diluída, né? Então, diluir uma ampola de 2 ml em mais 3 ml de água destilada e pode ser administrada, tá? Uma observação no uso dessa medicação: monitorar antes da administração dessa medicação a frequência cardíaca. Se tiver com um quadro de bradicardia, eu não devo fazer a medicação, porque ela vai dar mais ainda bradicardia, vai alterar mais ainda a minha frequência cardíaca e meu paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, se a frequência cardíaca desse paciente, antes de eu administrar a medicação, estiver abaixo de 60, eu não faço a medicação, eu vou lá comunicar ao médico, tá? A adenosina, ela é muito usada para arritmias cardíacas, se usa muito isso em pronto atendimento, por exemplo, tá? Então, são ampolinhas de 2 ml, sendo que a cada 1 ml tem 3 miligramas da medicação. E a forma de administração dela é endovenoso, tá? Diluição: tem uma dose inicial, que é uma ampola em bolos, rapidamente, que é a dose de ataque. E se tiver uma subsequente, aí a gente faz 2 ampolas em intervalo de 1 a 2 minutos, caso taquicardia persista, né? Então, se o médico indicar a realização de uma nova dosagem, que não é a dose de ataque, se faz aí no intervalo de 1 a 2 minutos de uma dose para outra, tá? Ácido trenaxômico. A indicação é para coagulopatias, né? Então, pacientes que estão sangrando muito, por exemplo, se utiliza aí esse tipo de ácido, tá? É uma solução injetável, umas ampolinhas de 5 ml. A cada ml contém 5 miligramas desse fármaco e a via de administração aí é por endovenoso, tá? Questão de diluição: a cada 1.000 miligramas tem que ser diluída, ou em bolos tem que ser de forma lenta, então corresponde a 50 miligramas por minuto em dose única, tá? Não associar a outras medicações: pode ser diluído sim em soro fisiológico, soro glicosado ou Ringer em qualquer volume, tá? Só tem que lembrar da diluição que eu coloquei ali, ó, tem que ser lento, tá? Respeitar velocidade máxima de infusão de 50 miligramas por minuto, que é o tempo que eu deixei ali na diluição, tá? Cloridato de dobutamina. A dobutamina, ela é indicada para insuficiência cardíaca congestível e para casos de choque também, tá? Elas são ampolinhas aí de 20 ml e a cada 20 ml contém 250 miligramas dessa medicação. A via de administração dela é endovenoso, tá? Sobre a questão das diluições: diluir uma ampola de 20 ml em 350 ml de soro fisiológico ou soro glicosado corresponde a 1.000 microgramas por ml. Correr em bomba de infusão ou equipo de microgotas, dose recomendada de 2,5 a 20 microgramas por quilo por minuto. O máximo de 48 horas essa medicação deve ser administrada e pode ser diluída tanto em soro fisiológico, soro glicosado, em Ringer, tá? Tudo isso vai ser de acordo com a conduta médica. Uma observação no uso nessa medicação aí: monitorar a pressão, a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco, porque pode dar alguma alteração durante a administração dessa medicação, tá? Observar taxa de infusão, observar alteração na solução, não infundir na mesma via de bicarbonato de sódio,
Se infundida em vias periféricas, necessário que seja de grosso calibre e atentar para sinais de flebite e necrose tissular. Administrar em catéter central. Então, tem essas observações importantes durante a administração dessa medicação. Cloreto de succinamidônio. Ela é indicada para anestesia geral e indução anestésica. Às vezes o médico vai entubar o paciente numa urgência emergência, num serviço de pronto atendimento, pronto-socorro. Ele usa essa medicação aí para o paciente relaxar e o sistema nervoso central e ele conseguir entubar. Então, é uma anestesia geral, uma indução anestésica, tá? Ele é um pó injetável de 100 a 500 miligramas. Pode ser realizado tanto endovenoso quanto intramuscular. Na questão de diluição, diluir de 2 a 10 ml de diluente e rediluir, seja no soro fisiológico ou soro glicosado. Então, ele já vem com o diluente dele, tá? Então, a gente vai diluir no diluente dele e rediluir lá no soro fisiológico ou no soro glicosado, se tiver na prescrição médica, tá? Concentração final deve ser de 1 a 2 miligramas por ml. A dose é administrada de 0,3 a 1,1 miligramas por quilo endovenoso e dose administrada de 3 a 4 miligramas por quilo intramuscular, no máximo 150 miligramas, tá? Observação dessa medicação: administrar somente com controle de respiração artificial. Então, se eu vou administrar uma sedação, eu tenho que estar ciente que esse paciente ele vai sedar mesmo. Então, ele precisa estar com esse suporte aí de ventilação, de intubação, tá? Ana, o médico prescreveu uma dosagem baixa só para ter um relaxamento, ele vai intubar e depois vai administrar o restante, né? Porque o paciente já vai estar em ventilação mecânica. Ok, isso é conduta médica, tá? Cuidado com a temperatura, pode causar hipertermia. Não pode ser administrado com soluções alcalinas. Midazolam em ambiente hospitalar também ele é bastante utilizado. Ele é usado aí para insônia, sedação da consciência e pré-anestésico. A maioria dos pacientes que estão no serviço de UTI ou, né, um pós-intubado no serviço de urgência e emergência, eles colocam aí, administram midazolam em bomba para manter essa sedação da consciência, tá? Então, são ampolas aí, tem de 3 ml, de 5 ml, de 10 ml. É uma solução injetável, né? De 1 a 5 miligramas por ml. Pode ser administrado endovenoso, intramuscular, retal, tem essas vias de administração, tá? Quanto à diluição, administrar em bolos, a velocidade máxima de 2 miligramas por minuto. Doses de 2 a 7,5 miligramas deve ser feito endovenoso. Doses de 0,3 a 0,5 miligramas por quilo por via retal e doses de 2 a 3 miligramas por via intramuscular. Observação no uso dessa medicação aí, então. Administrar somente com a presença de materiais de reanimação. O paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória aí por conta dessa sedação excessiva, tá? Maior atenção em pacientes idosos. Não exceder 2 semanas de tratamento. Não administrar com depressores do sistema nervoso central ou álcool e via retal indicada apenas para maiores de 6 anos. Outra medicação aí usada em medicações de emergência é o clorpromazina, que é indicação de náuseas e vômitos e psicose em geral. Ela é mais utilizada nesse último caso aí de psicose, né? O paciente em crises psicóticas, né? São ampolas aí de 5 ml e a cada 1 ml contém 5 miligramas dessa medicação, tá? Questão de diluição, administrar de 25 a 100 miligramas com repetição de 1 a 4 horas se necessário. Observação no uso aí dessa medicação, não administrar com levodopa, álcool, lítio ou sutoprida. A gente não pode administrar com essas soluções aí, com essas substâncias, porque dá interação medicamentosa, tá? Fenitoína. Fenitoína também é uma medicação bastante usada
em emergência, principalmente em casos de convulsão ou epilepsia, tá? Então, são ampolas aí de 5 ml e a cada 1 ml dessa ampola contém 50 miligramas, tá? Ela pode ser administrada intramuscular ou endovenoso, tá? Questão de diluição. Em crises convulsivas durante cirurgia, administrar de 100 a 200 miligramas intramuscular a cada 4 horas e doses de ataque. Então, ele tá tendo aquela crise, né, epilética de 10 a 15 miligramas por quilo endovenoso, não exceder 50 miligramas por minuto. Mas isso tudo, eu volto a dizer que é conduta médica. O médico que vai avaliar e vai dizer qual que é a dosagem adequada, tá? No uso dessa medicação, a gente deve observar atenção a PA, porque pode ter um quadro de hipotensão, não administrar com nutrição interal e dose letal de 2 a 5 gramas. Se eu administrar dose muito elevada, o paciente pode evoluir a óbito, tá? Etomidato, ela é indicada para anestesia geral e indução anestésica, né? É a mesma questão que eu comentei para vocês. O médico vai entubar lá, entubou, o que ele vai deixar de medicação para essa sedação? Então, às vezes, ele deixa em bomba aí de infusão o etomidato, tá? Então, é uma solução, tem uma ampolinha de 10 ml, né? E cada ml contém 2 miligramas desse fármaco. A administração dele só é endovenoso, tá? Intravenoso aí. E a primeira aí pode ser uma dose, uma ampola, né? Em bolos, uma ampola ela pode ser letal. Então, se eu fizer ela direto na veia, a ampola toda, o paciente pode evoluir a óbito, tá? Não exceder 3 ampolas aí durante o tratamento. Indicado para intervenções de curta duração. Administrar por via intravenosa lentamente, ou seja, 10 ml em 1 minuto. É por isso que é muito utilizado em bomba de infusão, tá? Fentanila, ela é utilizada aí para anestesia geral, indução anestésica e dores em geral. Elas têm duas opções aí, né? Ou ampola de 2,5 ml ou ampolinha de 10 ml, né? Sendo que a cada 1 ml a gente tem 0,05 miligramas desse fármaco. Ela pode ser administrada tanto intravenosa, intramuscular ou espinhal, tá? Que também pode acontecer aí nos casos de cesárea, por exemplo, tá bom? Pode ser misturado com soro fisiológico, soro glicosado para infusão intravenosa. Pode ser administrado em bolos. A dosagem de 50 microgramas é igual a 0,5 miligramas, que é igual a 1 ml. Observações durante o uso aí dessa medicação. Causa depressão respiratória, então eu tenho que estar atento aos parâmetros respiratórios. Meu sistema nervoso central ele vai rebaixar no uso dessa medicação, porque é uma sedação, tá? Então eu preciso estar atento a isso, tá? A dose deve ser reduzida em pacientes idosos e debilitados. Morfina. A morfina ela é muito usada em pronto-socorro, principalmente também, né, setores oncológicos, né, porque é para dor em geral, né, e é uma medicação acaba sendo um dos últimos estágios aí de opção para dor, tá? Então, quando chega aí numa dor intensa, principalmente esses pacientes oncológicos paliativo, o médico acaba prescrevendo essas morfinas, tá? A apresentação dela tem ampolinha de 1 ml, de 2 ml, tá? E também tem de miligramagem diferentes, tá? Tudo vai depender do fabricante, tá? Essa questão de apresentação, como eu falei lá no início da aula, às vezes a gente vai pegar a ampolinha e vai estar escrito nela as vias de administração, se é endovenoso, intramuscular, se é via oral, e vai estar descrito nela o valor, né, total da ampola, do volume ali, 2 ml, 1 ml, e quanto corresponde cada ml. É 1 miligrama, né, 1 ml tem 1 miligrama, ou a cada 1 ml tem 0,2 miligramas, vai depender muito aí, mas vocês podem ter certeza que na ampolinha vai estar descrito. A gente só precisa ler, né? Conferir aí. As vias de administração aí da morfina, então. Intravenosa, intramuscular, peridural e intratecal, tá? Administração. Claro que isso é conduta médica, mas tem alguns parâmetros aqui, ó. Diluir 1 ml mais 9 ml de água destilada ou soro fisiológico,
obter concentrado de 1 mg por ml. Endovenoso, de 2 a 10 mg por 70 kg, em bolos ou em bomba de infusão. Intramuscular, de 5 a 20 mg por 70 kg, peridural, de 5 mg e após 1 hora, de 1 em 1 hora a 5 mg e após 1 hora de 1 a 2 mg. Intratecal, 0,2 a 1 mg. O que a gente precisa se atentar no uso dessa morfina aí? Causa depressão respiratória. Então, também não é uma sedação, mas causa o relaxamento do sistema nervoso central e pode causar uma depressão respiratória. Maior cuidado com pacientes idosos e debilitados, manter material de reanimação de oxigênio, naloxona e outros fármacos de reanimação, que dependendo da dosagem, o estado do paciente, ele pode entrar numa parada cardiorrespiratória. Realizar dupla checagem por haver diversas concentrações. Então, como tem várias opções, né, de 1 ml, de 2 ml, né, que é 0,2 miligramas, né, a gente precisa fazer dupla checagem. O que seria? Eu confiro, tá certo. Vou pedir, coleguinha, enfermeiro, confirma aqui comigo, por favor. Isso é dupla checagem, tá? Biperideno. É indicado para doenças de Parkinson, neuralgia de trigênio, TCE, que é traumatismo crânioencefálico, intoxicação por organofosfaratos ou nicotina, tá? Ela é em ampolinha de 1 ml e a cada 1 ml tem 5 mg desse fármaco. Ela pode ser administrada por via intravenosa ou intramuscular, tá? A diluição aí, ó, de 2,5 a 5 mg intramuscular ou endovenoso, ele tem que ser feito lento, podendo repetir após 30 minutos. A dose máxima é de 10 a 20 mg e intoxicações de 5 a 10 mg de forma sendo administrada intramuscular. Observação para o uso aí dessa medicação: é contraindicada em pacientes com megacólon ou obstrução mecânica do trato gastrointestinal. Então, se esse paciente tem algum problema ali, né, intestinal, ou algum câncer, algum megacólon aí, não é recomendada a indicação desse medicamento. Mas é claro que o médico também precisa estar ciente disso, tá? Naloxona. Indicação da naloxona. Naloxona, ela é indicada aí para intoxicação por narcóticos, né? Então, qualquer tipo de narcótico é utilizado a naloxona, tá? Elas são em ampolinhas aí de 1 ml, sendo que a cada 1 ml tem 0,4 miligramas do fármaco, tá? Pode ser administrada intravenosa, intramuscular ou subcutânea, de acordo com a prescrição médica, tá? Diluição, ela pode ser diluída 2 ml, né, em 500 ml de soro fisiológico ou soro glicosado. Uma observação para essa medicação: ela não deve ser misturada com substância de pH alcalino e não misturar com nenhuma outra substância. Atenção com a PA, porque pode ter risco de hipertensão, tá? Fenobarbital, essa medicação é muito utilizada também em crises de epilepsia ou crises convulsivas. Existem ampolinhas de 2 ml e a cada 1 ml tem 100 mg desse fármaco, tá? Pode ser aí a via de administração intravenosa ou intramuscular, tá? O fenobarbital, ele pode ser diluído tanto no soro glicosado quanto no soro fisiológico, tá? Uma observação aí durante o uso, né, ou antes do uso dessa medicação, é que a gente tem que ter cautela em pacientes idosos e debilitados, porque pode causar aí alguma alteração fisiológica, tá? Desaconselhado em associação com álcool. Administração endovenoso, utilizar apenas em casos essenciais ou quando outras vias não estiverem disponíveis. A administração muito rápida pode causar vasodilatação, queda de pressão arterial, depressão respiratória, apneia ou laringioespasmo, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado até
na questão do momento de administrar, tá? Se correr muito rápido, o paciente pode ter alguma reação. Flumazenil, ele é indicado para intoxicação por benzodiazepínicos, anestesia geral e indução anestésica. Ele tem ampolinha de 5 ml, sendo que a cada 1 ml tem 0,1 miligramas desse fármaco. A via de administração aí dele é intravenosa, tá? E pode ser diluída tanto em soro fisiológico, soro glicosado ou até em ringer, tá? A dosagem 0,2 miligramas endovenoso em 15 segundos, tá? Observação aí, deve ser mantido na respectiva ampola até o momento de ser administrado. Então, nada de aspirar na seringa e deixar lá parado para mim fazer depois. Não, ele tem que ficar na ampolinha e no momento que eu for administrar, eu vou aspirar e já fazer, tá? Só deve ser administrado por anestesiologista ou médico experiente, tá? Haloperidol, que também é conhecido como Aldol, ele é muito utilizado em agitação psicomotoras, né? Pacientes psiquiátricos em crise, né? Psicoses em geral, se utiliza essa medicação também. Tem soluçãozinha aí, 1 ml, ampolinha de 1 ml, sendo que a cada 1 ml tem 5 miligramas desse fármaco e ela é feita só intramuscular, tá? Ela não deve ser diluída, né? E antes de eu utilizar, eu tenho que saber que ela é contraindicada em estado de comatoso. Então, se meu paciente está em estado de coma, a gente não faz o Aldol, tá? Fabricante contraindica o uso endovenoso. O uso endovenoso deve estar associado à monitorização constante com escala de coma de Glasgow para prolongamento do intervalo QT, do eletro, né? E arritmias cardíacas graves. Cloridrato de nalbufina, ela é indicada para dores em geral também, tá? Não é tão comum igual a morfina, mas ela também é indicada. A ampolinha de 1 ml e a cada 1 ml tem 10 miligramas do fármaco. Pode ser administrada intramuscular, intravenosa ou subcutânea, tá? Essa diluição pode acontecer a dose de 10 miligramas por até 70 quilos. E como observação no uso dessa medicação, vem trazendo aí como manter material de reanimação e naloxona, porque esse paciente pode ter um rebaixamento, uma parada cardiorrespiratória, tá? Essa parte é importante também, né? Sobre os cuidados de enfermagem com as medicações de emergência. Então, além de higienizar as mãos, fazer os certos de enfermagem, eu deixei mais algumas dicas aqui, como um todo que a gente viu agora, tá? Fazer checagem dos certos de medicação segura, ou dos 9 certos, 13 certos, o que vocês quiserem usar. Utilizar técnicas assépticas no preparo de medicamento de uso parenteral. Aspire o conteúdo das ampolas imediatamente depois de abri-las. Cuidado para não tocar com a agulha em superfícies não estéreis. Então, abri a ampola, vou aspirar e vou fazer. Nada de deixar aberto ali no ambiente, tá? Fazer antisepsia adequada da pele no sítio de injeção. Então, antes de eu puncionar, antes de eu fazer uma intramuscular, eu preciso fazer a antisepsia da pele, tá? Estar sempre alerta, tanto para registrar na papeleta alergias relatadas pelo paciente, quanto para não utilizar indevidamente medicamentos aos quais o paciente seja declarado alérgico. Se o prontuário é eletrônico, o dado de alergia do paciente deve ser automaticamente impresso em todas as prescrições. Então, o que acontece? Meu paciente já me avisou que ele tem alergia de pirona, eu tenho que escrever, colocar, seja prontuário físico, prontuário eletrônico. Os prontuários eletrônicos, eles têm um alerta, alergia. Se a gente coloca aqui sim o nome do medicamento, toda vez que aquele paciente der entrada naquele serviço de urgência e emergência, vai aparecer que ele tem alergia de pirona, tá? Se é prontuário físico, a gente precisa registrar, tem que estar um alerta para toda a equipe consiga ver que ele é alérgico a determinada medicação, tá? Não utilizar soluções venosas que estejam turvas ou com corpo estranho, exceto quando a bula do produto informar que a turvação ou a alteração notada é normal. Então, se ele tiver com aspecto diferente, vale a pena a gente confirmar se é do medicamento mesmo ou se aquele medicamento está impróprio para uso, tá?
Preparar os medicamentos de cada paciente separadamente e não administrar medicamentos separados por outros, preparados por outros, né? Exceto quando isso for essencial e tomada os cuidados adicionais pertinentes. É aquela história que o Corém traz, né? Se eu preparei, eu que vou fazer, né? Eu não posso fazer várias medicações, né, de pacientes diferentes ao mesmo tempo, porque eu posso confundir, né, errar nessa medicação, no preparo dessa medicação, tá? Preparar os medicamentos de cada paciente separadamente e não administrar medicamentos preparados por outros, exceto quando for essencial a tomada dos cuidados adicionais pertinentes. É isso que eu acabei de falar, né? Atenção, alta vigilância, dupla checagem de doses, sobretudo os medicamentos de alto risco ou com maior risco de incidentes graves, reconferindo os certos da medicação segura. Tem alguns medicamentos que são de alta vigilância. A maioria do que eu falei aqui, né? Morfina, adrenalina, a epinefrina, né? Amiodarona, são drogas de alta vigilância. Então, se tem dupla checagem, tá? Eu conferi uma vez, alguém tem que conferir comigo também, para evitar o erro, tá? Qualquer dúvida sobre a prescrição, preparo, administração ou sobre o medicamento deve ser esclarecida antes da administração, com o enfermeiro ou médico prescritor ou até mesmo o farmacêutico que liberou aquela medicação, tá? Cuidado ao digitar o fluxo em bombas de infusão. Então, é uma medicação de bomba de infusão, às vezes, ao invés de eu colocar 17,5 ml por hora, eu coloco 175 ml por hora. Então, é uma super dosagem que está indo para o paciente, ele pode até evoluir para um quadro de óbito, tá? Então, eu dei um exemplo aqui, ó. Erros de decimais. Exemplo, 170 ml por hora, em vez de 17,5 ml por hora. Podem ser fatais para algumas drogas em infusão contínua e dificilmente ocorreriam no sistema de controle visual de gotejamento por gravidade, tá? Então, pessoal, se atentem com esses cuidados dessa aula de medicações de emergência. O que vocês precisam saber? Claro, os cuidados de enfermagem com as medicações de emergência e a indicação desses fármacos, tá? Então, eu fiz uma aula bem sucinta, bem resumida. E é importante vocês saberem o que cada medicação, para que cada medicação serve, tá bom? Qualquer dúvida, pode me deixar uma mensagem lá no e-mail que a gente vai se falando, ok? Beijinho para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!